Um aluno meu me perguntou sobre o uso de acessórios na prática da meditação. Que acessórios são esses? Por exemplo, objetos sobre os quais você pode se sentar para acomodar um pouco melhor a postura. Outro exemplo, incenso, música, dispositivos eletrônicos para medir o tempo, cronômetro no caso, né? Para falar mais brevemente. Que mais? Não me lembro agora de nenhum outro acessório que possa ser utilizado. Se alguém lembrar, deixa no comentário, que aí eu tento incluir numa outra versão deste vídeo. Ou respondo no comentário também, caso você tenha alguma dúvida sobre isso. Mas, de momento, esses acessórios é que me ocorrem. Tudo isso é válido. Tudo isso tem algum valor para quem está começando. Então, iniciantes, inclusive essa é a orientação que eu passo para alunos meus, iniciantes podem se servir livremente de todos esses acessórios. Para se sentar, você tem o tapete de yoga que você pode enrolar e se sentar nele. Você tem o zafu, que é uma almofada firme, né, para meditação, que é específica para meditação, muito comum em grupos budistas. Você tem um banquinho de meditação também comum em alguns grupos budistas. Enfim, você pode utilizar o que você quiser para você chegar numa postura mais confortável que você possa manter ali por vários minutos, que é o tempo da sua meditação. Esse acessório, acessórios destinados a melhorar o posicionamento do corpo, eu não vejo nenhum problema. Inclusive, eu mesmo uso isso, né? Quem viu o meu vídeo sobre a minha vivência de meditação deve ter percebido que eu falo ali em algum momento que eu mesmo me utilizo, uso o tapete enrolado para sentar. E aí a postura realmente fica melhor, fica muito mais confortável, inclusive para as pernas, não apenas para a coluna lombar. Incenso e outros recursos, às vezes de aromaterapia. Hoje em dia existem aqueles aparelhinhos, né, que aromatizam o ambiente, os próprios aromatizadores de ambiente, os incensos de um modo geral. Né, existem incensos importados que têm essa finalidade de criar quietude para as pessoas. Também considero recursos válidos para quem está começando. Claro que eu recomendo que se evite fragrâncias muito fortes, muito intensas, porque quanto mais estimulantes elas forem, mais dificilmente você vai meditar. Quanto mais estimulantes elas forem, mais a sua atenção vai para fora. E esse é um dos grandes problemas dos acessórios. O problema de todo acessório para meditação é quando esse acessório puxa a sua atenção para fora, tira a sua atenção de onde ela precisa estar, que é na sua própria prática, que é na sua conexão com o silêncio. Então, se a sua mente está ali conectada com esse aroma, seja de um incenso, seja de um óleo essencial, enfim, qualquer recurso de aromaterapia ou simplesmente de aromatização do ambiente, a sua mente está direcionada para fora. Então é importante dosar o uso do incenso ou de recursos que alteram o cheiro que o ambiente tem. É válido para iniciantes, como eu falei, mas é necessário que haja cautela. Vale o mesmo para sons. É muito comum, né, principalmente em grupos de meditação, utilizar uma música. Né? O professor vai lá e coloca uma música muito tranquila, aquelas músicas meio New Age, né, sons meio neutros, né, tranquilizantes, que causam uma quietude, que por si só já são sons bastante amenos, suaves. Tanto pode ser música New Age, né, música moderna, contemporânea,
como pode ser alguma música tradicional que também tem esse mesmo apelo, por exemplo, a flauta zen, né, das tradições japonesas, a flauta indiana tradicional, né, também é bastante utilizada, ragas, né, algumas ragas, né, do hinduísmo, que é um tipo de música, a música clássica indiana, de um modo geral, ela tem esse apelo meditativo, introspectivo. Também são recursos válidos para quem está começando a meditar. Tem também os sons de sinos tibetanos, tem aquele que você fica girando, né, uma haste de madeira, né, para produzir um som constante, um som metálico. Tem outros em que você fica batendo ali o sonzinho. Né? Tem práticas que apelam para recursos um pouco mais exóticos, né? Como por exemplo o didgeridoo, né? Aquele trombone, né? Enfim, aquela corneta que é muito comum entre os aborígenes australianos, né? Isso se popularizou em alguns grupos de meditação. São inúmeros recursos sonoros de que se dispõe para práticas meditativas. É válido, como eu disse, se você está começando, é válido. Porque, veja bem, qual é o propósito de todos esses recursos? Ainda não falei de todos, né? Mas só para já trazer uma explicação geral sobre isso tudo. É válido em que sentido? É válido no sentido de que, para o iniciante, é muito difícil ele estar ali atento à prática. Então, por exemplo, quando um iniciante ele vai se sentar para meditar, a tendência da maioria dos iniciantes é pensar demais em coisas que não fazem parte ali daquela prática. Então a mente vai ficar dispersa pensando na janta que vai ser preparada mais tarde, no boleto que tem para pagar no dia seguinte, em algum desentendimento que aconteceu ao longo do dia. A pessoa vai começar a pensar em um monte de coisas que não fazem parte, que não têm importância com o momento da prática. E aí, quando você se utiliza de algum recurso, como por exemplo um incenso, um cheiro, um som de um sino, um som de uma música constante, uma música clássica suave, uma música New Age suave, você é trazido automaticamente para este momento da prática, porque aquele elemento, aquele cheiro, aquele som, eles fazem parte da sua prática. Então é muito mais fácil você manter a sua atenção no momento da prática, em tudo que está acontecendo ali na sua prática. E com isso, a sua mente vai se sentir menos estimulada a dispersar. A dispersão mental ela é reduzida automaticamente por meio desses recursos. Então, eu considero esses recursos muito válidos. Esses acessórios eles têm utilidade realmente. Repito, para iniciantes. E aí é que entra a explicação importante. Se você já tem um tempo de meditação, você já aprendeu, você já sabe como evitar que a sua mente fuja da sua prática. Você já sabe evitar que sua mente disperse para coisas, para assuntos, para momentos que não têm relação com a sua prática. E aí você precisa cada vez menos de acessórios. Você vai precisar cada vez menos de recursos que tornem a sua mente mais conectada com o momento da prática. Você não vai precisar de incenso, você não vai precisar de musiquinha, você não vai precisar de um yantra, que é um outro acessório que se utiliza, né? Você cria você escolhe um símbolo ali que vem do hinduísmo, né? E fica observando aquilo lá. Ou pode ser a imagem de um santo, pode ser a imagem de um mestre, dependendo da tradição espiritual que você segue, da tradição religiosa que você segue, não importa. Você pode escolher uma imagem e permanecer, olhar fixo
naquele símbolo, naquela representação. Isso é válido também. Isso também tem como objetivo evitar, reduzir a dispersão mental. É um recurso válido, são recursos válidos. Outro recurso que eu considero bastante interessante, bastante válido, é o uso de um timer, um medidor de tempo. E aqui talvez seja a única exceção aqui nessa explicação de um acessório que eu considero universalmente bom. Não só para iniciantes, mas mesmo para quem já tem um tempo grande de meditação, né? Para quem já é um grande meditador, é um recurso muito útil. Pessoas que não estão retiradas em mosteiros, né, em templos, ou seja, pessoas que têm um modo de vida comum, né, têm vida familiar, vida profissional, e que, portanto, não dispõem de todo o tempo do mundo para meditar, usar um timer eu acho que é essencial. Isso na minha visão. Então pega, por exemplo, o timer que você tem no celular. Tem lá um timerzinho, você marca o tempo que você quer que a sua meditação dure, põe lá um reloginho para contar esse tempo. Quando terminar o tempo, vai soar um alarme, que inclusive você escolhe o som do alarme para que ele não seja muito agressivo. E pronto. Eu acho que é um recurso muito importante, muito interessante, bastante útil. Por quê? Porque contribui para a sua quietude mental. Você se despreocupa de medir o tempo mentalmente. Então, se você não tem todo o tempo do mundo para meditar, se o seu tempo é limitado, se você tem o timer faz a contagem para você e te avisa, olha, terminou o tempo de meditação. Se você não tem o timer e não tem o apoio de alguém que possa acompanhar a sua prática, você vai ficar com a mente ali preocupada em relação a quando a sua prática deve terminar. Então, usa o timer. Talvez seja o único acessório aqui que eu posso recomendar sem nenhuma restrição, tanto para iniciantes como para avançados. Como eu disse, eu acho que não tem nenhum outro acessório que seja amplamente utilizado em meditação. Então, recapitulando, objetos para você acomodar a postura. Depois, aromas, sons, elementos visuais, como no caso do yantra ou das imagens, e medidor de tempo. Todos esses têm alguma utilidade. O primeiro e o último, ou seja, o objeto para você se sentar, seja o próprio tapete, seja um banquinho, e o medidor de tempo, são os dois acessórios que eu considero válidos para todas as pessoas, seja qual for a condição dentro da meditação. Os outros três, cheiros, sons e objetos visuais, são artifícios que eu recomendo temporariamente para quem está começando. Não recomendo para quem já tem um certo tempo de meditação, uma certa experiência com a prática da meditação. São muletas que, como tais, precisam ser abandonados aí num certo momento. Se você lembrar de algum acessório que eu não tenha mencionado aqui, deixa no comentário, que aí eu respondo a sua dúvida que você possa ter em relação a esse acessório, ou de repente até incluo numa outra compilação aí em vídeos futuros. Ok? Obrigado. Até a próxima.